Você tem diabetes ou conhece alguém que tem? Então já deve ter ouvido por aí. Isso não pode comer porque tem muito açúcar. Olha, diabetes. Ou ainda, quem tem diabetes não pode comer doce. Mas será que é bem assim? Hoje você vai descobrir que comer bem, mesmo para quem tem diabetes, pode ser mais simples e saboroso do que parece. Eu sou a Laura e aqui vamos falar sobre diabetes. De um jeito claro, leve e com muito carinho. E o assunto de hoje é dicas nutricionais. Para tratar desse tema tão importante, eu não estou sozinha. Eu tenho o prazer de receber aqui a nutricionista Maristela Strufaldi, que vai nos ajudar a entender melhor como a alimentação pode ser uma grande aliada no controle do diabetes. Ela é nutricionista e educadora em diabetes pela Federação Internacional de Diabetes, mestre em ciências com ênfase em endocrinologia clínica pela Universidade Federal de São Paulo e membro do Departamento de Nutrição da Sociedade Brasileira de Diabetes. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Laura. Para mim é um prazer estar aqui trazendo esclarecimento e mais informação sobre escolhas saudáveis no dia a dia de quem convive com diabetes. Legal, o prazer é todo nosso. Antes da gente entrar nas dicas práticas, é importante entender o que está por trás de tudo isso, né? Afinal, a gente ouve muito falar sobre alimentação saudável e o quanto ela ajuda no controle do diabetes. Mas será que todo mundo sabe o que realmente isso significa? Para começar o nosso bate-papo, você poderia explicar para a gente o que é de fato uma alimentação saudável? Com certeza, Laura, vale sempre a gente lembrar que uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada, balanceada entre os nutrientes, desde as vitaminas, minerais, até os macronutrientes como carboidratos, proteínas e gorduras, né? Que são importantes para uma saúde global, na prevenção de doenças e também bem-estar, vitalidade geral. Sem esquecer da hidratação, que é um ponto extremamente importante, além das fibras e outros elementos. Excelente explicação, Mari. É muito importante entender que a alimentação saudável vai muito além de pode ou não pode comer, né? Trata-se de nutrir o corpo com equilíbrio, qualidade e consciência. E quando a gente fala em saúde, a alimentação tem um papel central na prevenção e no controle de diversas doenças. No caso do diabetes, então, o cuidado com o que a gente coloca no prato é fundamental. Pensando nisso, o que é essencial ter no prato de quem convive com diabetes no dia a dia? Ótimo. Quando a gente pensa nesse prato, Laura, a gente pensa nessa refeição, vale a gente considerar as seguintes distribuições, tá? Dividir o prato na metade e nesse 50%, nessa metade do prato, colocar ali verduras e legumes, né? Sejam crus, refogados no vapor. E a outra metade do prato a gente divide em dois. Em um quarto dele a gente coloca fontes de proteína, seja de origem animal, como carnes, aves, peixes, ovos, ou de origem vegetal, como grão de bico, feijão. E no outro, um quarto, fontes de carboidrato, que pode ser o arroz, o purê de batata, o milho. Enfim, é uma forma da gente considerar equilíbrio com relação à quantidade de forma coletiva. Vale lembrar que essas quantidades são individualizadas, né? E vai aí realmente depender com relação à idade da pessoa, ao gênero, à presença ou não de atividade física. Por isso, sempre que possível, consultar um profissional especializado, um nutricionista, pode auxiliar em ter essas quantidades de forma mais assertiva. Mas aqui é uma ideia da gente compor uma refeição equilibrada. Legal. É interessante perceber como uma alimentação saudável pode e deve ser adaptada à realidade de cada um. E no caso do diabetes, o papel principal das fibras e dos alimentos naturais é realmente essencial para manter a glicose sob controle e garantir mais qualidade de vida. Agora, a gente vai falar de um tema que costuma gerar muita dúvida, os carboidratos. Muita gente acredita que quem tem diabetes deve cortá-los completamente da dieta. Mas será que eles devem mesmo ser evitados? Olha, Laura, os carboidratos não são e nem precisam ser vilões, tá? Vale a gente lembrar que o carboidrato ele é fonte de energia, né? E realmente é importante para a gente ter vitalidade, disposição, mas sem dúvida é um nutriente que vira 100% glicose de uma forma mais veloz. Então, é necessário que a gente tenha atenção com relação à quantidade e à qualidade do carboidrato. Existem carboidratos que têm o que a gente chama de lenta absorção. São carboidratos mais ricos em fibra, por exemplo, a aveia, o arroz integral, né? Que tem ali
uma forma de excursão glicêmica mais atenuada, né? A fibra tem esse papel. Então, a gente evita picos de açúcar. Mas veja que vai ter aquela pessoa que não gosta, né, de um arroz integral, gosta mais de um arroz branco. E o carboidrato, como o arroz branco, pãozinho branco, não é proibido para quem tem diabetes. O que é importante é a gente fazer combinações inteligentes. Então, vou dar um exemplo aqui. De repente, essa pessoa come o seu arrozinho branco, que isoladamente teria uma absorção mais veloz, mas combina essa refeição com mais fibra. De uma salada de rúcula, uma cenourinha ralada, o próprio feijão, né? E eu vou ter ali uma refeição mista que evita picos de açúcar. E isso é importante para um bom controle glicêmico. É muito importante a gente saber, né, que os carboidratos não são vilões. O segredo está na escolha e na combinação. Os carboidratos complexos são grandes aliados no controle de glicose. Mas quando a gente fala em escolhas alimentares, um desafio comum é lidar com os alimentos industrializados, né, que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. É possível incluí-los de forma equilibrada na alimentação de quem tem diabetes? É possível, Laura, mas vale a gente lembrar que quando a gente pensa em alimentação saudável, para qualquer pessoa com ou sem diabetes, os alimentos industrializados, em especial os ultraprocessados, devem ser evitados. Eles devem ser exceção e não regra. Mas ainda assim, quando a gente pensa no alimento industrializado, existem formas da gente entender quais são mais interessantes, né? E a leitura de rótulo é uma grande aliada. Mas priorizar tal comida de verdade faz toda a diferença. Então, industrializados, ultraprocessados especialmente, devem ser exceção e não regra. É verdade, né? Hoje a gente tem mais opções saudáveis até mesmo fora de casa. E entender o que a gente está consumindo é um passo importante para cuidar da saúde, especialmente no caso das pessoas com diabetes. E já que a gente está falando sobre rótulos, muita gente tem dificuldade, né, em entender as informações nutricionais nas embalagens. Você teria alguma dica prática para ajudar as pessoas a fazerem escolhas mais conscientes? Tenho sim. Aqui eu acho que valem duas dicas, né? A primeira é que hoje a gente conta aqui no Brasil com a chamada rotulagem frontal. Então, os produtos têm ali na parte da frente da embalagem uma lupa que pode sinalizar se aquele produto tem excesso de açúcar, gordura saturada, que é uma gordura de pior qualidade, ou então sódio, né? Então, tem essa lupa ali, vale a pena ter cautela no consumo. E a outra dica é no verso da embalagem a gente se atentar à lista de ingredientes, né? Lembrando que a gente tem ali na lista o alimento, o ingrediente de maior quantidade para o de menor quantidade no produto. Então, se o primeiro ingrediente, por exemplo, vamos falar de um pão integral, né? Aquele pão se diz integral e o primeiro ingrediente é uma farinha de trigo refinada, né? A gente olha e fala assim, talvez não seja tão rico em fibras assim. Ou então, se o primeiro ingrediente é um açúcar refinado, como a sacarose. Então, são formas da gente escolher melhores produtos e realmente ter mais saúde à mesa. Entender os rótulos é essencial para a gente conseguir fazer boas escolhas. E esse olhar atento faz toda a diferença. Bom, infelizmente, a gente está chegando no fim do nosso bate-papo. Foi muito bom ouvir as suas dicas valiosas sobre nutrição e entender, né, como é que pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na vida de quem convive com diabetes. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Algo que possa inspirar e motivar as pessoas com diabetes a cuidar melhor da alimentação e da saúde. Perfeito. Bom, gente, vale lembrar que a nutrição, a alimentação balanceada é um dos pilares do tratamento, né? Que em paralelo a outros bons hábitos, como a prática regular de exercício, uma boa qualidade do sono, gestão do estresse, tomada certinha aí das medicações quando indicada, realmente a gente tem um bom controle e uma melhor convivência com diabetes. Nós somos seres únicos, né? E a busca por apoio e por profissionais especializados faz toda a diferença para que essa caminhada seja ainda mais leve. Viu só como se alimentar bem, mesmo para quem tem diabetes, não precisa ser complicado, nem sem graça? Com as escolhas conscientes, informação de qualidade e apoio de profissionais, é totalmente possível manter uma alimentação equilibrada, saborosa e que faz bem para o corpo e para a mente. Se você gostou dessas dicas, deixa seu like, compartilha com quem também precisa ouvir isso e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E lembre-se, cada pequeno passo conta e pode gerar grandes vitórias no tratamento do diabetes. Cuidar da alimentação é um ato de carinho com você mesmo. Até a próxima!